Bom, eu estou gravando este vídeo para poder explicar um pouco daquilo que estão me perguntando, principalmente aqueles que são de novas comunidades, sobre a letra apostólica em forma de moto próprio, autentico charismatis, do Papa Francisco, na qual ele modifica o cânon 579. A principal realidade dessa modificação, eu vou até aqui ler o cânon 579, que diz assim: os bispos diocesanos podem, com decreto formal, erigir institutos de vida consagrada em seu respectivo território, contanto que tenha sido consultada a sé apostólica. Então, ali diz que o bispo, na sua diocese, tem a faculdade de erigir institutos de vida consagrada, desde que consulte a sé apostólica. Na verdade, lá diz contanto que é uma condicional que está presente no cânon 39. Então, quando há essa condicional contanto que, se o bispo erige um instituto de vida consagrada na sua diocese sem consultar a Santa Sé, é inválido esta ereção. Mas esse cânon foi modificado agora, porque não é mais uma consulta. Agora é uma aprovação da Santa Sé. Então, a principal modificação é exatamente essa. Ele tinha que consultar. Agora ele precisa de um documento formal da Santa Sé. E provavelmente será da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica, que os bispos deverão recorrer quando o novo instituto se apresentar para pedir que o bispo os aceite como uma nova realidade carismática dentro da igreja. Agora, uns pontos são necessários serem explicados, principalmente aqueles que estão preocupados com essa modificação do cânon 579. Primeiro, as comunidades que já estão elegidas, que já foram aprovadas pelas dioceses, não precisam se preocupar se estão vivendo de fato o carisma sem uma realidade que vá contra o direito da igreja. Por quê? O cânon 9 do Código de Direito Canônico vai dizer bem assim: as leis visam ao futuro e não ao passado, a não ser que explicitamente nelas se disponha algo sobre o passado. Então, essa lei é para as novas realidades que surgirão na igreja em relação ao carisma que vão ser apresentados para o bispo para eles aprovar. Aí, é claro, tanto Sociedade de Vida Apostólica e Associação Pública de Fiéis, Sociedade de Vidas Consagradas, institutos e congregações que queiram ser erigidas precisarão agora
não somente do consentimento e aceitação do bispo após apresentarem os seus estatutos, mas precisa também da aprovação da Santa Sé. Ou seja, o bispo deverá pedir um documento formal para a Santa Sé para que se erija ou acolha em sua diocese qualquer grupo que queira formar uma nova realidade eclesiástica, no sentido de vida consagrada. Mas também é bom refletirmos aquilo que diz o Papa no motu próprio, a preocupação de que se multipliquem institutos, comunidades com o mesmo carisma e muitas vezes essas realidades que têm o mesmo carisma poderia se ajuntar ou se tornar grupos menores que poderiam melhor servir a igreja e não termos tantas realidades de comunidade, institutos que são multiplicados sem a necessidade que a igreja pede para poder anunciar a salvação, anunciar o evangelho, seja qual for o carisma, seja o carisma de trabalhar com os doentes, né, um carisma da misericórdia ou carisma de ensino de educação, na área de educação, seja o carisma na área do apostolado, da pregação da palavra de Deus, do anúncio do evangelho. E é claro, nós percebemos que tem sido multiplicados os números de vida consagrada na igreja. E isso se dá mais com o surgimento das novas comunidades. Então, a preocupação é uma moderação desta forma de vida na igreja e aquilo que diz no motu próprio, em qualquer território, ou seja, em qualquer diocese que surja ou é erigida uma nova forma de vida consagrada, ela está sendo inserida na igreja. E a igreja, ela comporta qualquer realidade que um bispo assuma no seu território e por isso também a Igreja Universal é responsável. E o Papa, tendo essa preocupação, quer ajudar os bispos a discernir melhor, através da congregação, para o Instituto de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica, a ter um maior discernimento se de fato aquele grupo está maduro para poder ser acolhido na igreja, para realizar a sua missão. Até quando nós pegamos lá no comentário do Cano 579 de Jesus Hortal, ele vai dizer a importância de que quando um grupo destes se apresentar para o bispo, para que sejam reconhecidos na igreja, ele diz que é importante que os bispos não aprovem de imediato, mas deixe por alguns anos até aprove como uma associação pública de fiéis, para ir depois de alguns anos de caminhada, para depois discernir de maneira clara qual é o carisma e a importância desse grupo para poder servir a igreja. Aí temos aquela
realidade que diz o Papa no moto próprio, para não se multiplicar de forma inútil grupos que poderão estar na igreja e não viver o carisma que se propôs a viver e assim servir melhor o reino de Deus. Então não tenhamos preocupação. O que agora vai precisar ser feito para os novos grupos é a chancela, ou seja, é autorização através de um documento formal pela Santa Sé. Não somente o bispo ele vai consultar, mas vai precisar da aprovação da Santa Sé para que ele acolha na igreja aquele novo modo de vida consagrada. Então é somente para dar uma explicação deste moto próprio, nessa carta, forma de moto próprio, autêntico charitatis. Peçamos que Deus ilumine todo esse trabalho da igreja, os nossos bispos, a Santa Sé, o Santo Padre, para que de fato tenhamos autênticas vocações carismáticas para melhor servir o reino de Deus de maneira muito autêntica, né? Porque é exatamente isso na tradução, carisma autêntico, e a igreja quer discernir isso para acolher todo e qualquer tipo de novo grupo na igreja.